Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula de polinômios. Em especial hoje a gente vai tratar das equações polinomiais. É um pouco parecido com o que a gente já vem vendo, só que agora com um tratamento um pouco distinto. Se caso tenha gostado das nossas aulas, deixa o like, te inscreve no canal se não for inscrito e bora lá. Então o que acontece? O que são as equações polinomiais ou equações algébricas? Uma equação polinomial é toda equação que ela pode ser redutível à forma p de x igual a zero, onde tu consegue deixar tudo isolado do lado esquerdo e igualar a zero, em que o p de x é um polinômio de grau maior ou igual que 1. Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó. X na 5 menos x na 4 mais x ao quadrado mais 2 igual a zero, e x quadrado mais 5x menos 4 igual a zero, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x mais 1 igual a zero. É muito parecido com o que a gente já vem trabalhando de polinômios, tá? Mas agora a gente tem algumas propriedades que são somente das equações polinomiais. Lembrando qual é a diferença entre uma equação e uma função, que uma função a gente vai sempre poder variar esses x's que estão acontecendo aqui, que são essas variáveis do nosso problema, porque a gente tem uma f de x igual a este valor. Agora na equação a gente acha valores fixos de x que satisfazem somente esta função. Tá bom? Então vamos lá. E dentro das nossas equações polinomiais, a gente estuda o que a gente chama as raízes do polinômio, que a gente já viu em aulas passadas. E o que são essas raízes do polinômio? São os valores que a gente encontra de x que fazem com que o nosso polinômio seja igual a zero. Então quando eu substituo esse valor no x, ele vai dar igual a zero. A mesma coisa que a gente fazia no teorema do resto, que se a gente substituísse a raiz do nosso divisor no nosso polinômio e desse zero essa substituição, a gente saberia que esse polinômio é uma divisão exata, então é divisível por aquele monômio. Raiz de um polinômio é a mesma coisa que isso. A gente vai aplicar um ponto no nosso polinômio. Se quando a gente aplica esse ponto der igual a zero, essa é a raiz do polinômio. E o conjunto de todas as raízes de um polinômio é o conjunto solução, tá bom? Trago aqui para ti, ó, dá uma olhada, olha para mim agora, ó. O teorema fundamental da álgebra, certo? Ele nos garante uma coisa muito importante, que é o número de raízes que um polinômio tem. Então, todo polinômio de grau n, com n maior ou igual que 1, tem exatamente n raízes reais ou complexas. O que eu quero dizer com isso? Um polinômio de x ao quadrado, por exemplo, que tenha o seu maior termo x ao quadrado, eu sei que ele vai ter duas raízes, tá bom? Ou ele vai ter duas raízes reais ou duas complexas. Por exemplo, n igual a 3, um polinômio que seu maior termo é x ao cubo. Eu sei que ele vai ter ou uma raiz real e duas complexas, ou ele vai ter todas as três raízes reais. Como é que eu sei? Que as raízes complexas, elas vêm aos pares. Então, se vem uma, tem duas. Então, um polinômio com x ao cubo, se eu tenho três raízes, duas complexas, uma real, ou as três reais. Outra forma que a gente também pode, escrever um polinômio é na sua forma fatorada. O que significa isso? A gente vai pegar um polinômio e vai descobrir a raiz dele. A gente já fez isso no último exemplo da última aula. A gente vai achar a raiz de um polinômio, por exemplo, esse 5x menos 15, a gente acha a raiz dele, igualando ele a zero. E a gente consegue ver que 3 é uma das raízes. A gente pode escrever nosso polinômio como sendo x menos a raiz que a gente encontrou, e na frente sempre multiplicando o a zero, que é o coeficiente do termo de maior grau. Ó. O coeficiente do termo de maior grau aqui é 5. O coeficiente do termo de maior grau aqui é 1. Então aqui na frente tem 1, e eu descobri que as raízes aqui é 2 e 3. Então x menos a raiz, x menos 2, x menos a outra raiz, 3. Se a gente fizer um chuveirox aqui, ó, a gente vai encontrar o mesmo polinômio. Tá bom? É uma forma da gente saber se está certo ou não. Por exemplo, sabemos que o coeficiente do termo de maior grau aqui é 2. Então a gente já coloca o 2 aqui. E vai fazer, ó, raiz. A gente foi descoberto que as raízes aqui é 1, 2, 3 e 4. Então, 2 vezes x menos a raiz, x menos 1, vezes x menos outra raiz, x menos 2, vezes x menos 3, vezes x menos 4. Então, a forma fatorada, dado aqui um polinômio,
que que significa ela? É a gente não precisar escrever o polinômio em todos os seus termos, como é o que a gente acontece nesse exemplo aqui, em todos esses três, né? Ou algo desse tipo aqui. A gente pode escrever ele de uma forma fatorada, uma forma resumida, em que a gente coloca o coeficiente do termo de maior grau aqui, x menos as raízes que compõem esse polinômio, tá bom? Então, para a gente não ficar só no mundo dos números, né? Desculpem, no mundo das letras, vamos resolver esses exemplos aqui, tá bom? Vamos lá. Então, no exemplo 1, diz o seguinte: qual é a forma fatorada deste polinômio cujas raízes são 1, menos 1 e 5? Vamos lá. Lembrando que a forma fatorada ela é escrita da seguinte maneira: um polinômio p de x é igual ao an, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz, e assim por diante, x menos a raiz enésima, a última raiz que for. Então vamos lá. Esse polinômio tem o seu an igual a 3. É o coeficiente do termo de maior grau. X menos a uma raiz é 1. Vezes x menos a outra raiz é menos 1, então a gente só cuida o sinal. X menos a outra raiz que é 5. Então no final das contas, o que ficou aqui? 3 que multiplica x menos 1, x mais 1, x menos 5. Daí tu chega assim, Sor, beleza? Entendi. Mas como é que eu sei que isso está certo? Tu pode fazer uma prova real disso aqui, ó. Deixamos os 3 em evidência e vamos multiplicar aqui um chuveirox aqui, ó. Vai criar um novo polinômio ali, ó, x ao quadrado. Aqui vai ficar mais, menos, então x ao quadrado menos 1 vezes x menos 5. Agora a gente vai seguir, ó, 3 x ao quadrado vezes x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 5 x ao quadrado. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 5, mais 5. E agora, o 3 multiplicando cada um dos termos. 3x ao cubo, menos 15x ao quadrado, menos 3x, mais 15. E o valor inicial daqui bateu com o valor inicial dali. Então, a forma fatorada escrita está correta. A gente pode escrever esse polinômio como sendo desta maneira aqui, tá bom? Eu vou apagar para a gente poder fazer os outros itens. Esse exercício 2, a gente tem que usar primeiro um dispositivo de Priory-Ruffini e depois a gente descobre as outras raízes. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Porque esse polinômio é de terceiro grau. A gente não tem uma fórmula fechada para encontrar raízes de polinômio de terceiro grau, somente até segundo grau. Mas ele já nos diz qual é uma das raízes. Uma das raízes é 2. Então, usando o dispositivo de Priory-Ruffini, eu posso baixar o grau desse polinômio em uma vez, e ele vai ficar um polinômio de grau 2. Aplico o Bhaskara e encontro as outras duas raízes e posso escrever na forma fatorada. Então, vamos lá. Como uma das raízes é 2, a gente faz o chuveirox aqui. Chuveirox não, chiqueirox. Escreve os coeficientes ali, ó. X ao cubo, x ao quadrado, x na 1, x na 0. Primeiro desce, 1 vezes 2, 2. 2 menos 5, a gente vai ter menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6, menos 34, menos 40. Menos 40 vezes 2, menos 80. Menos 80 mais 80, 0. Então daqui saiu o polinômio x ao quadrado, menos 3x, menos 40, igual a 0. Então agora aqui eu vou usar Bhaskara, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 40. Então aqui a gente vai ter 9 mais 40 vezes 4, 160. Então a gente achou um delta de 169. Então vamos lá, menos b mais ou menos a raiz quadrada de 169, 2 vezes 1. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 169 é 13. Então
3 mais ou menos 13 sobre 2, 3 mais 13 sobre 2 e 3 menos 13 sobre 2. Então, nesse último passo aqui, 13 mais 3 é igual a 16, dividido por 2, 8. 3 menos 13, menos 10, dividido por 2, menos 5. Então agora a gente tem todas as raízes, né? Raízes, deixa eu escrever aqui, ó. Vai ser 2, 8 e menos 5. Então deixa eu apagar aqui. Descobrimos todas as raízes daquele polinômio. Agora vamos escrever ele na forma fatorada. Como que a gente escreve? P de x pode ser escrito como sendo a n, x menos a raiz 1, x menos a raiz 2, x menos a raiz 3 nesse caso. O an aqui é 1 vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. 1 vezes qualquer coisa é 1, então x menos 2, x menos 8 e x mais 5. Essa aqui é a forma fatorada desse polinômio. Caso tu tenha dúvidas, faz todo o chuverox aqui que tu vai ver que vai dar a mesma resposta. Vou apagar aqui para fazer o item 3. Então, aqui a gente no item 3, a gente vai usar o teorema fundamental da álgebra, que diz o seguinte: o grau do polinômio, o maior grau significa o número de raízes. Então, grau 3, tenho 3 raízes, beleza, tá certo. Vamos escrever aqui então, forma fatorada, vai ser p de x igual a n, x menos a raiz 1, x menos a raiz 2, x menos a raiz 3. Então, nesse caso, nosso an é 2, que é o coeficiente do termo de maior grau. As nossas raízes são 2i, desculpem, ó, menos 2i. Vou até escrever aqui, ó, raízes. Menos 2i, 2i e 3. Então, vai ser x menos 2i, x menos 2i e x menos 3. Então, daqui vai ter 2, x mais 2i, x menos 2i e x menos 3. Se tu tiver na dúvida, por favor, vai ali, faz o chuverox aqui, tu vai ver que vai chegar neste mesmo valor. Vou apagar para a gente poder fazer o último item da aula de hoje. Então, no item 4, pede para a gente construir uma equação polinomial de grau 3, dado que eu te dei as raízes. Então, vamos escrever aqui, ó. Raízes são o quê? Menos 1, 1 e 2. A gente pode escrever um polinômio na sua forma fatorada como sendo p de x igual ao an x menos uma raiz 1, x menos raiz 2 e x menos raiz 3. Vamos supor, nesse caso, como ele quer que a gente construa, a gente pode definir algumas coisas. Eu vou querer que o meu an seja igual a 1, certo? Então, vamos lá. Vai ser, então, no final, p de x igual 1 vezes x menos 1, x menos 1, x menos 2, que resulta no quê? No polinômio x mais 1, x menos 1, x menos 2. Até aqui tudo bem. Só que ele quer o polinômio, não a forma fatorada dele. Então, vamos expandir ele um pouco mais. Eu vou apagar essa primeira parte aqui de cima e vou escrever ele aqui na sua forma fatorada. E depois a gente já arruma. Então, x mais 1, x menos 1, x menos 2. Deixa eu apagar aqui. E agora a gente começa a fazer as contas. Olha isso aqui, ó. Vou pegar essa primeira componente. Vai dar o quê? X ao quadrado menos 1. Se tu tiver com dúvida, faz aí o teu chuverox, tu vai ver que vai chegar na mesma resposta.
Agora daqui, ó, x ao quadrado vezes x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então, o nosso polinômio que apresenta essas três raízes pode ser x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2. Então, esse polinômio carrega com ele essas três raízes. Caso tu tenha ficado com alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Nos vemos na próxima aula. Tchau!